Amém, gente? Quem está feliz com Jesus? Amém? Estava com saudade de vocês. Amém? Meu coração hoje ele está cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus e meu coração está repleto de vontade em se arrepender. Eu estou querendo muito subir aqui em cima. Eu estava com muita vontade de subir aqui em cima hoje, mas eu queria muito descer e ficar chorando embaixo com vocês. Amém? Eu não sei vocês, mas Deus, nesses dias, Ele está mexendo em algumas coisas. Ele está trabalhando no nosso coração, no nosso interior, e não há mais tempo para a gente cochear em dois pensamentos. Não há mais tempo para nós estarmos aqui na igreja, e quando eu falo estar na igreja não é nesse ambiente, mas é estar em Jesus e querer se prostituir com as nossas vontades, com os prazeres que o mundo está nos oferecendo. Tem uma geração se levantando, e quando eu falo sobre uma geração se levantando, não é que Deus está levantando uma nova geração, não, mas tem uma geração se levantando. Tem jovens, velhos, crianças que vão se levantar agora e vão manifestar a glória de Deus. Nós estamos vivendo dias onde nós não estamos vivendo um avivamento. Nós falamos muito sobre avivamento, nós falamos muito sobre muitas coisas, sobre fogo, mas ainda não estamos vivendo avivamento. Possivelmente nós estamos vivendo visitações do Espírito Santo, Ele está nos visitando. Ainda não estamos vivendo um avivamento pleno, estamos vivendo de verdade visitações de Deus. E onde o nosso coração está inserido? Onde nós estamos inseridos? Queria que vocês pensassem comigo. Onde o seu coração está? Esses dias eu estava conversando com o tio Guto. Eu falei para o tio Guto assim, Guto, eu tô com... Esses dias me deu a vontade de ficar só no meu quarto com Jesus e não sair de lá mais. Tem hora que eu sinto essas vontades, sabe? Porque tem hora que a gente vem para a realidade e as guerras são tão grandes, e a maioria das vezes a gente se sente tão recuado, a gente se sente tão pressionado por tantas coisas. O mundo está avançando e nós estamos fazendo o quê? O maligno está aí, ele está avançando, e nós estamos fazendo o quê? Como eu preguei esses dias para trás sobre as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas nós, a maioria das vezes, nós estamos com medo, porque o fruto do diabo, o que ele quer produzir em nós, Satanás, é medo. Ele quer produzir no nosso coração, no nosso entendimento, medo. E quando a gente fica com medo, o que acontece com a gente? A gente recua. A gente tenta se proteger, e como eu disse para vocês, nós não fomos chamados para nos proteger a nada. Nós fomos chamados para avançar e saquear o inferno, saquear as trevas, saquear o diabo. Ele tem que correr, aonde nós chegarmos, ele tem que correr, Abner. Aonde nós chegarmos, ele tem que correr. E o que nós estamos bebendo? Qual é a fonte que nós estamos correndo atrás? E hoje eu quero falar um pouco disso com vocês, sobre beber da fonte. Eu gostaria de abrir com vocês em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Obrigado, Jesus, pelo seu Espírito. Filho, você pega 2 copos de água para mim, por favor? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Vocês estão felizes, gente?
Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana? Água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Só até aqui. Bom, esses dias eu estou bem pensativo e eu estava pensando o que eu estava apresentando ao Senhor, que obra eu estava entregando ao Senhor, o que eu estava apresentando diante de Deus. Porque nós vivemos dias onde a apostasia, ela está se aumentando muito no meio do povo de Deus. Vocês sabem o que é apostasia? Alguém sabe o que é apostasia? Apostasia, na minha reles opinião, tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o maior pecado, que é o pecado que não tem perdão. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É quando você pega uma obra de Deus, uma manifestação do Espírito Santo de Deus, e você dá ela ao diabo. Quando qualquer obra do Espírito Santo, obra do Senhor Jesus, qualquer tipo de manifestação, qualquer feito de Deus, você pega aquilo e dá ao diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E apostasia é o quê? É um pecado que, por exemplo, nós conhecemos ao Senhor, mergulhamos níveis profundos em Deus, e depois disso nós largamos. Nós não mais conhecemos Jesus como nosso Salvador, ou as obras deles como salvadoras. Quando nós entramos em níveis profundos em Deus, ou conhecemos ao Senhor, e depois a gente larga Ele, isso é apostasia. E é tão forte essa questão da apostasia, que o apóstolo Paulo fala assim, que aquele que começa a boa obra, aquele que começa algo, aquele que entra em níveis profundos com o Senhor, só dele olhar para trás, ele não voltou, só dele olhar para trás, ele é tido como maldito. E a gente esquece que tudo que o Senhor nos dá, algum momento será cobrado isso de nós. Quando nós entramos em níveis profundos em Deus, quando um ministério entra em níveis profundos em Deus, pessoas normais, pastores, apóstolos, obreiros, jovens, crianças, adultos, porque o céu, ele é uma linha de medida que, se você pedir, ele vai dar. Quando você tiver sede, por que tem pessoas que recebem mais do que outras pessoas? Porque elas têm mais sede do que as outras pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está sendo derramado, é uma promessa sobre toda a carne. Ele está sendo derramado sobre toda a carne. Mas só que depende de nós, a gente vai desfrutar disso ou não. E nós estamos vivendo esses dias, onde muitas coisas estão acontecendo, onde a política, onde as ideologias, onde o socialismo, o negacionismo, onde tudo isso está crescendo no Brasil e nas nações da terra com muita evidência e com muita força. E nós, como cristãos,
como os filhos, como aqueles que são chamados. Nós jovens, aqueles que, como lá na carta de João está escrito assim, os jovens, eu vos escrevi porque vocês têm a força, vocês são fortes. Nós que somos fortes, nós que temos essa força, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos recuando, e nós estamos preocupados com a besta, ou nós estamos preocupados com o diabo, com os seus feitos, ou com aquilo que ele pode fazer. E nós, na maioria das vezes, damos muita vazão para o que o diabo pode fazer, o que ele quer fazer, o que ele está tentando fazer, com a perseguição, meu Deus, com a obra de macumbaria, com a oração contrária, e ele está avançando e nós estamos recuando, sendo que nós deveríamos avançar nesse tempo. Nós deveríamos, Davi, avançar, nós deveríamos saquear o inferno, nós deveríamos literalmente avançar. E quando nós vemos essa história, nós vemos que essa mulher, ela, ao meio-dia, ela ia todos os dias pegar a água. E nós vemos que Deus, Ele é intencional com tudo que faz. Deus, Jesus, a figura de Jesus Cristo, Filho, Ele era intencional em tudo que Ele fazia. Quando o Senhor chega nessa cidade, em Sicar, e quando Ele vai nesse exato momento beber água, eu tenho plena certeza que Ele tinha no seu espírito que alguma coisa ia acontecer. Eu sempre falo para os jovens que nós devemos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Em todos os momentos nós devemos ser intencionais. Nós precisamos estar ativos. O nosso espírito precisa estar muito aceso a tudo que nós vamos fazer. Porque senão a gente só vai se movimentar, a gente só vai andar por andar, a gente só vai ir para os lugares, a gente só vai se movimentar por movimentar, sem propósito. E tudo que Deus fazia tinha um propósito. Quando Deus vai e Ele pede água para essa mulher, a gente vê que ali havia um propósito. Na verdade, havia uma expectativa no coração de Deus, porque há sempre uma expectativa do Senhor ao nosso respeito. É tanto que lá em Salmos está escrito que Ele escreveu algo sobre nós. Então o Senhor, Ele olha para nós todos os dias, e eu acredito que Ele olha assim e fala assim: eu espero que algo aconteça, eu espero que o João hoje ele faça algo. Eu sempre levanto e eu mentalizo assim: Deus, hoje eu quero contribuir com o seu reino de alguma forma. Eu falo: Deus, olha para mim e me usa. Deus, olha para mim e faz alguma coisa. Eu não quero somente existir, porque é muito chato só existir. A gente precisa começar a se movimentar e começar a entender o movimento do céu sobre nós, e começar a ser intencionais em todos os nossos movimentos, até em dar água para alguém. O David veio aqui, ele deu água para mim, e a palavra de Deus está escrito assim, que aquele que dá água para o profeta, ele recebe galardão do profeta. Então hoje você vai receber 2 galardões, viu, filho? Recebe aí, que é de Deus para você. Então nós precisamos ser intencionais até em dar água para alguém. Nós precisamos ser intencionais em fazer algo, porque há uma expectação do Senhor sobre nós em que algo aconteça. Ele cria expectativas ao nosso respeito. Tão interessante, a gente olha para a história de Lázaro. Quem aqui conhece a história de Lázaro? Todo mundo conhece? O cara que morreu? É tão top a gente olhar para a história de Lázaro, porque a gente olha para a história de Lázaro. Lázaro estava doente. De repente, Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, e ele tinha que ir lá, orar pelo amigo dele, porque Lázaro era amigo de Jesus. De repente, eu acredito que foi intencional o Senhor atrasar, porque Jesus não dá ponto sem nó. Ele falou: então eu vou me dar uma atrasadinha aqui. De repente, quando ele chega, o que acontece? Lázaro está o quê? Morto. E quando o Senhor chega de frente ao túmulo, o Senhor não pede para que Lázaro fale assim: Deus, ressuscita Lázaro agora. Não, o Senhor agradece ao Senhor, porque Jesus fala assim: Senhor, obrigado porque tu me escutas.
E de repente ele chama Lázaro como se ele estivesse vivo. Porque Deus tem um senso de humor, gente, que é muito engraçado. Jesus é difícil às vezes também. Jesus gosta de complicar as coisas às vezes. Jesus, esses dias para trás está falando, Jesus, por que o Senhor complica tantas coisas assim? Porque seria muito fácil, né, gente? Jesus fazia as coisas do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. Né, Luana? Seria muito fácil. O Senhor fazia, realizar os nossos desejos, no nosso coração, mas sempre Ele parece que quer dificultar as coisas. Então, hora que eu falo, Jesus, o Senhor está difícil. Está difícil. Não sei, eu vou passar lá no saque para mim deixar minha reclamação, porque, cara. E a gente vê, Jesus chega de frente, o túmulo de Lázaro, e fala assim: Lázaro, vem para fora. E a gente de repente vem Lázaro lá, né? De repente eles tiram as ataduras e eu fico imaginando, não sei se vocês imaginam, a segunda morte, quando Lázaro morre de novo, gente. Imagina o povo pensando assim: gente, será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai vir para fora? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque Deus usa esses momentos, Ele confunde a maioria das vezes as coisas, Ele leva a gente pelo caminho mais difícil, para produzir no nosso espírito porções de fé, para produzir no nosso entendimento uma nova porção de fé, porque a fé ela serve para quê? É para mim ganhar um carro, para mim ganhar um iPhone, para mim ganhar um namoro, para mim se casar. Não, a fé ela para quê? Ela serve para quê? Para levar nós seres humanos a níveis profundos em Deus. Porque eu preciso de fé para acreditar em um ser que não existe, que eu nunca toquei. Como que você prova que Jesus existe? Tem como? Na verdade, eu não gosto muito dessa ideologia, dessa teoria de que nós precisamos provar as coisas, não. Porque eu tenho para mim que se eu preciso provar algo, é porque isso é falso. Se eu preciso provar algo para alguém, é porque o meu estilo de vida, as minhas ações, elas denotam, elas demonstram aquilo que eu carrego, aquilo que o meu coração está cheio. E nós precisamos entender isso. Que o que nós estamos cheios é aquilo que nós vamos compartilhar para as outras pessoas, para outros jovens. Como eu sempre falo, atmosferas não mentem. Então aquilo que está cheio a minha atmosfera, daquilo que eu estou cheio, é aquilo que eu vou compartilhar. Se eu chego em um ambiente, alguma coisa tem que acontecer. Eu estava na minha lua de mel em Gramado com a minha maravilhosa. Aí a gente foi numa igreja lá em Gramado, numa igreja católica, uma igreja de pedra, uma igreja linda. Cheguei lá dentro, gente, eu já cheguei no meu espírito aceso, orando em línguas. Eu falei para a Mari assim, eu falei: amor, eu podia tanto ter uma oportunidade de pregar aqui, né, dentro dessa igreja. Eu estava com tanta sede de pregar dentro daquele lugar. Eu falei: alguma hora eu vou ter essa oportunidade. E eu estou orando: Deus, me dá a oportunidade para me voltar lá naquele lugar e pregar naquele lugar. Porque a primeira coisa que eu cheguei, quando a gente chega na igreja, antes de chegar na igreja tem uma grande pedra e estava escrito assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu falei: é profético. Porque eu estou aceso, esses versículos, esses dias, eles estão remoendo o meu interior. Eu falei: Deus, eu vou entrar aqui dentro e eu vou fazer alguma coisa. Eu só orei em línguas lá, viu, gente? Não aconteceu nada, fiquei decepcionado. Mas eu acho que eu abri o caminho, né? A gente foi lá para abrir o caminho. Da próxima vez a gente perde a oportunidade, né, amor? Você canta os hinos da harpa e eu ela canta e eu prego. Mas nós precisamos começar a modificar os ambientes. Nós precisamos começar a modificar a nós mesmos, a nossa própria atmosfera. A gente precisa começar a mudar as coisas dentro de nós. A gente precisa começar a modificar o que está dentro de nós. A gente não pode mais aceitar ficar preso à nossa alma. E é o que ela sente, é o que ela quer. Nós precisamos olhar para a nossa alma e falar assim, ó: aquieta-te dentro de mim, espera em Deus, como o salmista disse. Fala assim: ó alma, fica aí no seu canto,
Porque quem vence hoje aqui é o Espírito de Deus. Porque as coisas do Espírito testificam com as coisas do Espírito, aquilo que está escrito lá em Romanos. É como meu filho falou hoje, abrindo aqui o culto. As coisas do Espírito testificam com o nosso Espírito. Então nós precisamos começar a mudar as nossas atmosferas. E nós vemos que quando nós vemos a situação de Lázaro, e nós vemos que no plano humano, no Cronos, ele estava morto, mas só que Deus, ele não se movimenta nesse plano. Porque o Cronos é o tempo de nós, seres humanos, meses, anos, horas, minutos, segundos. Mas só que no Kairós de Deus, Lázaro nem havia sido morto, ele estava vivo. E como nós estamos olhando para as situações da nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo, para as situações desse mundo, dessa geração, qual é a nossa resposta a isso tudo? Como nós estamos nos manifestando? Nós precisamos aprender a lidar com todas as dificuldades, com tudo aquilo que está sendo apresentado. Nós precisamos entender os tempos difíceis. Nós precisamos, na verdade, entender que os tempos difíceis, eles nos preparam para viver novos níveis. Nós vemos essa mulher, que o Senhor pediu água para ela, a gente vê que a alma dela estava dilacerada. Porque quando nós vemos mais à frente, nós vemos que Cristo pergunta para ela sobre o esposo dela, sobre a casa dela, e o próprio Cristo fala assim: olha, você tem 5 maridos, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Então nós vemos que a alma dela estava dilacerada, e ela estava sanando essas lacunas na alma dela com os relacionamentos. E é tão profético que ela havia tido 6 maridos, e o noivo chegou, o 7º chegou. É muito profético isso. Eu estava lendo hoje isso e eu falei, não sei se isso é heresia, mas o 7º noivo chegou, que era Jesus Cristo. E é tão interessante que quando Jesus começa a dialogar com ela, nós vemos que a alma dela vai sendo dilacerada e ela vai sendo preenchida por algo. Porque não era da vontade dela, porque a gente vê que naquela época, e não só naquela época, até os dias de hoje, esse horário de meio-dia, ninguém ia pegar água. Porque já imaginou ela se deparar, porque as mulheres pegavam água, se deparar com a sua rival, ou com a esposa do marido que ela estava ficando? Já imaginou? Com a ex? Já imaginou o que aconteceria? Ela teria que ir de manhã, ou se não, de tardezinha. E a gente vê que o Senhor, Ele é muito especialista em alcançar aqueles que foram feridos, em alcançar aqueles que estão com marcas na alma, em alcançar todos aqueles que estão distantes em pecado. Porque infelizmente a igreja hoje, já imaginou se ele tivesse encontrado com um religioso? O que o religioso faria? Ele pediria para ela: se ajoelha aqui, confessa os pecados, aceita, né? Ou senão apedrejaria, ou senão acusaria. Mas Jesus não, Jesus começa a dialogar com ela e começa a dar significância para a pessoa dela. Ele começa a dar significância para quem ela era. E nós precisamos entender que Deus, Ele está trabalhando no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso coração, e Ele está mexendo em todas as áreas. Porque, como eu disse para vocês, os tempos difíceis nos preparam para viver um novo tempo, uma nova história, em todas as áreas da nossa vida. O problema é que a gente não ama Jesus o suficiente, a gente não quer Ele, a gente quer o que Ele pode dar. E deixa eu falar algo para vocês, deixa eu contar algo para vocês. Eu vi algo essa semana que eu fiquei assim, impressionado. Sabia que quando nós adoramos a Deus sem conhecê-lo, isso é idolatria? Isso é muito profundo, porque como que você adora algo que você não conhece? Nós vemos a igreja hoje, nós adoramos o quê? As músicas,
Nós adoramos a adoração, nós adoramos ao movimento profético, nós adoramos ao pastor que está aqui à frente, ao pastor lá, ao apóstolo Isabel, ao obreiro, Nós não podemos adorar o movimento. Por isso que é muito necessário, por isso que Deus enfatiza tanto que nós devemos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo e desenvolver um estilo de vida em adoração. A nossa vida precisa engrandecer ao Senhor, o nosso estilo de vida em adoração precisa engrandecer ao Senhor. E essa é uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir, porque entrar nesses níveis profundos, onde Deus habita, onde Deus nos chama, requer renúncias profundas. Quanto mais eu desço um nível em Deus, eu preciso soltar algo aqui em cima. Deus me chamou para um novo nível, eu preciso largar algo aqui. Até a gente chegar ao ponto onde não vai existir mais nada nas nossas vontades, os nossos anseios, aquilo que a gente quer, a gente só vai querer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. Por isso que quando a gente vai a níveis profundos em Deus, e se o resultado disso não é servir e amar pessoas, há um problema muito grande. Você pode estar adorando um Deus errado, você pode estar indo para o secreto, orando, clamando ao Senhor, pedindo coisas a um Deus que não é o Deus verdadeiro, não é a Jesus. Por isso que nós precisamos de nos autoanalisar todos os dias, para saber qual é a motivação do nosso coração. Porque se ainda há resistência com pessoas, se o que nós fazemos não consegue abraçar todos, há um problema muito grande, há uma deficiência em você. E isso partindo de mim. Eu quero que vocês pensem, nós precisamos de criar um estilo de vida em adoração. Porque se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a outra coisa. E é tão engraçado que a gente precisa começar a se perguntar qual é a motivação da nossa adoração ao Senhor. Por que nós adoramos? Por que Deus nos pede isso? Você sabia que tudo aquilo que você adora, você se torna parecido com aquilo? Então, se o dinheiro, se o sexo, se a pornografia, se a masturbação, se a mentira, se a fofoca, se esse é o Deus que você adora, você vai se tornar parecido com isso. Porque Deus precisa da nossa adoração? Precisa, gente? Me responde. Para que Deus pede para a gente adorar Ele então? Porque quanto mais nós entramos em níveis de adoração, de conhecimento a Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Mais nós começamos a produzir o cheiro dEle. As pessoas começam a olhar para nós e elas vão olhar para nós e vão falar assim: cara, você tem alguma coisa. Eu olho para o João e falo: João, você tem um negócio aí que é diferente, brother. O que você tem? Qual é essa luz? Eu fiquei tão feliz porque nessa viagem que a gente fez, a maioria dos Ubers que a gente entrava, e a gente conversava muito com os Ubers, eles falavam assim: vocês têm uma coisa diferente, não sei o que é. Vocês carregam uma luz diferente. Vocês carregam algo que é diferente. As pessoas precisam ver algo em nós. Elas precisam pelo menos nos odiar, porque nós carregamos Jesus. E deixa eu falar algo para você, que se o que você carrega não traz perseguição para você, se o Jesus que você carrega, que você tanto fala que carrega, aquilo que você tanto busca, se não traz um nível de que as pessoas vão olhar para você e vão querer perseguir você, vão querer falar de você, você tem algum problema. Por isso que nós precisamos entrar em níveis profundos em adoração. Nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos entender que no nosso DNA, no nosso código genético, nos nossos cromossomos, em toda a fita cromossômica que nós carregamos, a identidade, a marcas de Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós fomos criados para isso, David. Nós fomos criados para isso, para adoração,
Para que Deus não precisa da nossa adoração, jovens. Ele não precisa dos nossos louvores. Ele já é Deus, Ele é único, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisa de nós. Mas nós somos sua criação, nós somos sua imagem e semelhança. Nós somos sim sua criatura. Nós somos sua criação peculiar. Nós carregamos seu código genético em nós, porque Ele colocou a mão em nós quando nós estávamos sendo produzidos. Vocês precisam entender isso. Por isso, vocês não precisam mais, não há necessidade mais de vocês se sentirem tristes, da alma de vocês sentirem necessidade, de vocês buscarem amor, ou buscarem em outros lugares, ou em outros amores, ou em outras pessoas, aquilo que só Deus pode te dar. Como essa mulher, ela já havia procurado em 5 homens, e o que ela estava, nem era marido dela. A alma dela necessitava de algo que ela não estava encontrando nos seus relacionamentos. E quantos de nós estamos procurando em tantos lugares, em tantas rodinhas de amizades, em relacionamentos, no sexo, na pornografia, no dinheiro, na fofoca, aquilo que só Deus pode nos dar. Por isso que quando Jesus chega perto dela e começa a dialogar com ela, em momento nenhum o Senhor acusa. Até quando Jesus vira e fala, e tem a revelação dos homens, dos maridos delas, Deus não acusa ela, o Senhor não acusa ela. E é tanto que ela fala assim, eu vejo que és profeta. Nós precisamos mergulhar em Cristo Jesus, nós precisamos mergulhar nele, nós precisamos ficar parecidos com Abba, nós precisamos nos tornar parecidos com Deus, porque se a gente não mudar a nossa concepção de pensamento, a gente vai começar a ficar parecido com outras coisas. Você precisa se analisar, o que mais preenche o seu coração? Se tem alguma coisa mais do que Cristo Jesus no seu coração que te preenche mais, você vai se tornar parecido a isso. Por isso que tem muito jovem dentro da igreja, eu vou falar dos jovens, que não consegue se relacionar com ninguém, que não consegue liberar perdão para ninguém, que não consegue sair da pornografia, que não consegue sair, sabe, dos prazeres do mundo, que não consegue sair da fofoca, que não sabe, que não consegue parar de falar mal do outro jovem. Se o jovem respira, ele fala mal da respiração do outro jovem. E a gente se acha os reis da cocada preta, lindos, maravilhosos. É porque a gente não é parecido com Jesus, a gente não ama Jesus, a gente ainda não descobriu o amor de Cristo por nós. Porque pode uma mãe se esquecer do seu filho amamentando. O profeta, ele impelido pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, ele usa o exemplo de figura de linguagem mais profundo que existe, uma mãe amamentando uma criança. E ele fala assim, ainda essa mãe pode esquecer desse filho, mas Deus jamais se esquecerá de vocês. Cristo jamais se esquecerá de nós. Esse amor que nos abraça, que nos persegue, Ele jamais nos deixará. Ele nunca separará a gente desse amor. A palavra de Deus fala, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode? É altura ou profundidade, largura. Se nós formos ao mais alto monte, lá Ele estará. Se a gente for ao mais profundo vale, ao Seol, lá também Ele estará. E a gente ainda fica insistindo em procurar em prazeres mundanos aquilo que nós só encontramos no Senhor. Por isso que nós precisamos ter um coração arrependido, que é batizado em arrependimento. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscar esse Jesus. Porque Jesus, Ele não chegou nesse poço por acaso. Ele tinha uma expectativa naquele lugar. Ele tinha uma expectativa que algo acontecesse naquele lugar. Havia essa mulher que tentou suprir as suas carências com os seus relacionamentos, mas nada aconteceu.
de repente o inesperado acontece, chega Jesus. Jesus chega e muda tudo. E a gente precisa entender que Deus, Ele cria expectativas em nós, porque Ele sempre usa uma pessoa para mudar a história de uma cidade, a história de uma família, a história de uma nação. Ele sempre tem expectativa, porque o Abner, ele vai mudar a história de uma geração. Deus, Ele está dando para você, Abner, do seu espírito. Ele enche o seu coração, porque Ele vai usar você para mudar a história dessa geração. Receba do Senhor que Ele está te enchendo agora. Deus vai usar você, João, você, Davi. Deus vai usar cada um de vocês aqui. Ele está escolhendo vocês para mudar a história de um ambiente, de uma cidade. Qual o sentido de Deus levantar uma pessoa? Qual o sentido de Deus levantar alguém, de Deus tocar em alguém? Qual o sentido de Deus chamar alguém? Para que nós somos chamados? Para quê? Para que nós temos um chamado? Qual é o sentido disso? Deus, Ele quer que nós mudemos a situação geográfica. Ele quer que nós entramos na faculdade, que nós entramos na política, que nós entramos na agronomia, que a gente entre em todas as esferas da sociedade e a gente comece a mudar tudo, que a gente comece a mudar a sociedade, a política, que a gente comece a mudar o ambiente onde nós estamos vivendo. A gente não pode só existir. Deus chega de frente a essa mulher e Deus vai mudar a história dessa mulher. Para quê? Para que essa mulher mudasse a história de Sacá. A gente precisa entender isso. Deus sempre parte de alguém para tocar em uma cidade, em uma nação. Aquela mulher era a resposta de Deus para aquele lugar. Será que vocês entendem isso? Que vocês são a resposta de Deus para onde vocês estão inseridos. E quando eu falo ser resposta de Deus para um lugar, para um ambiente, não é sobre subir em um púlpito e pegar no microfone e pregar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que lá na repartição onde você trabalha, lá no caixa do mercado onde você trabalha, lá no hospital, lá vai ter pessoas que vão estar observando você, e você é a resposta de Deus para aquelas pessoas que estão lá. Será que vocês entendem isso? Será que vocês entendem que vocês são a resposta de Deus para a família de vocês, para a mudança da família de vocês? Será que vocês entendem que vocês são a resposta de Deus para a sua casa? Eu desde a minha adolescência eu levanto e falo: Deus, eu quero que o Senhor me use para mudar a história da minha casa, da minha família. Através de mim, eu sempre orava e pedi isso ao Senhor. Deus, eu quero que o Senhor mude toda a história da minha família. E Deus vai fazer muito além, que eu falo: Deus, agora eu quero ir para as nações, eu quero ir para as ruas, eu quero ir para o mercado, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu quero que isso que eu carrego, esse fogo que está dentro do meu peito, se manifeste de alguma forma onde eu estiver. Eu preciso entrar em um ambiente, na sociedade, eu preciso entrar em uma cidade e eu preciso mudar algo. Avivamento é isso, quando as estruturas da cultura de uma sociedade é mudada, através de uma pessoa que entendeu para que foi chamada. Será que vocês podem entender isso? Essa é a chave de Deus para nós nos movimentarmos nesses dias. Porque Deus, Ele quer nos usar. E quando Jesus pede água para aquela mulher, a mulher se sente incapaz de servir água para o Senhor. Principalmente depois que ela vê que Jesus era um profeta. E essa é a chave principal para Deus nos usar, a gente se sentir incapaz. Porque Deus tem problema com quem se acha demais, com quem se acha capaz, com quem quer ser alguma coisa. Deus tem problema com esse tipo de pessoa. Porque, João, você nunca vai estar pronto para aquilo que você tem que fazer. Nunca estaremos prontos. Você acha que quando Deus me chamou para cuidar dos jovens, quando Eliezer me passou o bastão, você acha de verdade que eu estava pronto? Você acha que a Mari está pronta? Você acha que nós estamos prontos? Porque quando a pessoa está pronta, quando ela se acha, quando a alma dela está cheia do ego dela, e ela não precisa de Deus para fazer nada. E tem igreja que Deus não faz nada, porque
a igreja não é de Deus, é do pastor ou é do líder. Porque vocês não são propriedade minha. Conexão não é propriedade minha e da Mari. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus, amar pessoas, servir pessoas. Nós estamos aqui e nós precisamos de nos tornar o último, o que mais serve. Esse é o nosso chamamento. Nós somos comissionados para isso. E esse é o ambiente onde Deus, Ele quer que nós estejamos. Nós precisamos de nos sentir incapazes. Nós precisamos de que o nosso ego, ele venha a ser murchado. Nós precisamos que todas as nossas concepções venham a zero para que Deus comece a nos usar. Porque só uma alma que está vazia, um corpo que está vazio, é esse ambiente, é exatamente nesse lugar onde Deus, Ele quer habitar e Ele quer usar. Porque se nós estivermos cheios de nós mesmos, do nosso ego, das nossas vontades, nada vai acontecer. Porque não há mais tempo para a gente ficar cocheando em dois pensamentos, para a gente ficar querendo fazer a nossa vontade. Não há mais tempo para isso. Nós precisamos entender que Deus, Ele muda situações, Ele move através do nosso entendimento. Ele se move através da percepção de quem Ele é em nós, através disso. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para esses níveis nesses dias. Níveis profundos onde nós vamos mergulhar nele, Ele vai começar a fazer através de nós. A minha maior oração nesses dias é para que Deus toque em vocês. E eu estou tão feliz esses dias porque eu estou recebendo áudios de tantos jovens que estão tendo experiências com Deus, sonhos, visões, que estão sentindo algo e eles querem avançar. Eles querem falar com pessoas, eles querem. Eu estou tão feliz porque Deus está ativando. E se Deus mudar um só que seja, através daquilo que nós estamos fazendo, para a gente já valeu tudo. Se um só entender isso, porque a gente vê que toda a história dessa cidade foi mudada através do entendimento dessa mulher que se tornou resposta. A gente vê que quando essa mulher chega a Jesus, Ele olha para ela e ele torna ela útil. Deus não acusa ela. Cristo Jesus não acusa essa mulher. Deus dá valor e pede água para beber. E a gente vê que o que foi plantado, o poço era de quem? De Jacó. E a gente vê que Jacó, ele construiu uma estrutura que não foi só para ele beber. Jacó desfrutou disso, mas só que as futuras gerações dele desfrutou disso. E nós precisamos começar a pensar no que nós estamos construindo nesses dias. Pense aí agora no que você está construindo. Qual estrutura você está montando? Pensa agora, eu quero que você pense. O que você está construindo que vai somar para uma futura geração? Porque se você trabalha por causa própria, você está debaixo da atmosfera do anticristo. Que se você gera para você mesmo, você está debaixo de uma atmosfera que não é de Cristo. Quando nós vamos para Cristo Jesus, quando nós mergulhamos em níveis profundos em Deus, sabe o que acontece com a gente? A gente nunca mais trabalha para nós mesmos. Nunca mais trabalhamos por causa própria. Nunca mais desejamos coisas para nós mesmos. O dinheiro não é nosso. As conquistas não são nossas. A gente sempre quer promover pessoas. Por isso nós precisamos entrar em um nível de oração, adoração profundo. Nós precisamos entrar em um nível de oração e adoração profundo. Sabe por quê? Porque nesse lugar de oração, a gente se torna mais apaixonado por Cristo Jesus. E automaticamente, se eu sou apaixonado por Cristo Jesus, e amo a Cristo Jesus, sabe o que acontece? Eu vou me tornar apaixonado por aquilo que Ele mais ama, que é pessoas. Então eu vou começar a amar mais, eu vou começar a perdoar mais, eu vou começar a querer me conectar mais às pessoas, a servir mais pessoas. No meu coração só vai ter uma sede em amar o próximo. Eu sempre falo, Deus, renova no meu coração o dom do amor. Renova no meu espírito o dom do amor.
Porque a gente chega nos ambientes e a gente só reclama. A gente fala, meu Deus, que ambiente pesado. Nossa, o culto dos jovens hoje está terrível. Que atmosfera pesada. Deus ainda faz até o sinal da cruz. Sangue de Jesus. Vou fechar meu corpo aqui. Pelo amor de Deus. Não é, quem está pesado é a gente. Quem está pesado somos nós. A culpa não é do apóstolo, a culpa não, a culpa é nossa. Porque onde eu chegar eu tenho que mudar essa atmosfera. Se eu chego aqui, eu vejo que o negócio está bem, eu já começo a orar em línguas, eu já começo a falar, Jesus, eu te amo, o Senhor é o amado da minha alma, eu quero dar um beijo na sua boca agora, Jesus, desce aqui embaixo. Jesus, eu te amo, levanta a sua mão aí. Começa a falar para Jesus assim, Deus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o amado da minha alma, Jesus, eu desejo só a ti. Começa a liberar palavras, você vai ver se a sua atmosfera não vai começar a mudar. Quem já experimentou isso? Orar em línguas no carro. Começa a orar em línguas no carro. Começa a orar em línguas no carro para você ver. Gente, é algo único. Porque as coisas vão ficando mais leves. Nesse ambiente não tem como eu odiar o meu irmão. Não tem como eu falar mal do meu irmão. Não tem como eu... Não tem como mais, porque é um ambiente onde Ele habita, a minha vida, o meu corpo físico, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, onde Ele está, e nesse lugar não há espaço para pecado, nesse lugar não há espaço para fofoca, nesse lugar não há espaço para pornografia, não, porque eu estou constrangido com o amor de Cristo Jesus, porque eu estou constrangido com a pessoa de Jesus Cristo, não há mais espaço para os meus vícios. Mesmo que ainda eu sinta vontade, eu vou escolher. Eu vou conseguir escolher. Então nós precisamos começar a mudar. A gente precisa começar a mudar a nossa concepção e ir até Jesus, até a fonte, e beber da fonte, e beber dele, porque ele é a água viva. Ele é a água viva. Ele é o que nós temos de bem maior. Nós precisamos desenvolver esse senso em nós. O senso da adoração, da contemplação. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 19, que está escrito assim: disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Crê em mim, mulher. Eita. Não vi a vírgula. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Nós vivemos isso hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Nós precisamos entender, porque eu preciso sentir para me levantar as mãos, eu preciso sentir para... O Espírito ele não sente, o Espírito não sente, ele sabe, ele tem convicção. O meu espírito, ele tem convicção que Jesus está aqui, mesmo que eu não arrepiei, mesmo que eu não rodei no manto, mesmo que eu não falei em línguas, eu sei que Jesus está aqui. A alma que precisa ficar sentindo, eu preciso me arrepiar, eu preciso chorar. Isso é coisa da nossa alma, mas o nosso espírito não, ele tem convicção, o nosso espírito sabe. Por isso que fala aqui, ele está à procura de verdadeiros adoradores, ele está à procura de uma adoração verdadeira, de algo que é único e genuíno, que me adore em espírito e em verdade. Por que ele fala em espírito? Porque o espírito não precisa de nada para provar nada para ele. O espírito ele sabe, ele tem convicção que Deus está aqui. Eu tenho convicção que Deus está aqui. Eu não preciso do ministério de louvor, eu não preciso que alguém ponha as mãos sobre mim, que alguém libere uma palavra profética, eu não preciso da Fernanda. Não, meu espírito sabe que Deus está aqui, então pronto, acabou. A nossa alma que fica precisando de sentir as coisas. E Deus está nos levantando para isso. Porque os tempos difíceis, opressos, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, nas nossas áreas, eles estão nos preparando, eles estão nos afunilando.
E quando nós entramos nesse nível da adoração do nosso espírito, nós não adoramos mais o homem, nós não adoramos mais o movimento, ou não mais adoramos a adoração, não mais adoramos a Fernanda, porque nós precisamos que a Fernanda suba aqui e guie o louvor, nós precisamos que o Abner suba aqui, que o Davi suba aqui e cante uma canção para mim entrar. Hoje eu vou entrar na presença do Senhor. Você só entra no lugar de onde você saiu, e eu não saí da presença do Senhor, eu só dou continuidade aqui. A gente precisa entender isso, caramba. O Espírito Santo de Deus está aqui, a presença dele é real em nós. Sinta o Espírito Santo de Deus agora, sinta o Espírito Santo, a tua presença é real, Jesus, nesse lugar. Sim, o teu Espírito, Jesus, é real aqui nesse lugar, Jesus. Tua presença é real. Tua presença é real nesse lugar. O Ministério do Louvor sobe aqui correndo, correndo, correndo. Correndo, 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 sem demora. Vamos, Davi, vamos, Mateus. Vamos, Lucas. Sim, o Espírito Santo de Deus está aqui. Sim, Jesus, nós chamamos, Jesus. Nós amamos o Senhor, Jesus, e nós não precisamos de nada, nós não precisamos de nada. Nós temos convicção que Tu estás aqui. Nós temos convicção que Tu estás aqui. E para encerrar, olha o que resultou nesse momento inesperado de Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que tenho feito. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. A gente vê que ela vai e ela corre e ela não sente mais necessidade de ir ao poço pegar mais água naquele horário, porque Deus mudou a vida dela. Deus deu uma água para ela. Deus deu uma água para ela que era única. Deus deu para ela o Espírito do Senhor. E nunca mais ela teve sede. Nós precisamos entrar em um nível de amor profundo pelo Senhor. Nós precisamos entrar em um nível de adoração no nosso espírito. E você pode virar para mim e falar assim: mas Lau, essa palavra não é para jovem. Essa palavra não é bacana, não é pop. E não existe uma palavra para jovem, não existe uma palavra para velho, não existe uma palavra para criança. Existe o Evangelho de Jesus. Existe o Evangelho de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. A minha oração nessa noite é para que você saia daqui com o entendimento de que Deus, Ele é água viva. Cristo é água viva. E Ele está aqui para mudar você por completo. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. O Senhor pede isso. Está escrito isso. Venha como estás. O Senhor não quer mudar nenhum de vocês. Deus não quer mudar você, sabia, Vitor? Ele quer você exatamente do jeito que você está, mas de uma forma totalmente restaurada. Deus tem isso para nós. Eu quero que vocês entendam isso. Deus vai começar a mudar as coisas, mas nós precisamos mudar o nosso entendimento a respeito de quem Cristo é. É muito fácil. O Evangelho de Jesus é algo que é prático. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse lugar e Ele vai trazer restauração para nós.